E aí, turma, beleza? Vamos estudar hoje geometria plana, tá? A gente vai se concentrar na questão de área e perímetro. Geometria plana tem uma gama quase que infinita de assuntos, tá? Então não tem como a gente estudar tudo. Mas eu creio que seja mais importante realmente a parte de área, tá? Porque isso vai ser fundamental para a gente estudar geometria espacial, que é o assunto que vem logo em seguida, né? Então, a geometria plana, como o próprio nome diz, ela trabalha no plano que seria duas dimensões, tá? A geometria espacial, que vai ser o nosso próximo assunto, trabalha com três dimensões. Bem, antes da gente começar, né, com a geometria plana, com a parte de área, na verdade, eu queria fazer uma revisão, né? Que é importante que se a gente deixar alguns conceitos básicos, vai acabar não entendendo a parte de perímetro e de área, né? Então vamos começar com o básico do básico, né? O que seria o ponto, reta e plano? Aqui é um conceito primitivo, não tem muito o que falar, né? Esse cara aqui seria um ponto na matemática a gente convenciona como sendo uma letra maiúscula, tá? Uma reta seria algum cara desse tipo aqui. Na matemática a gente já convenciona a reta uma letra minúscula, aqui eu vou chamar de reta R, certo? E o plano seria alguma coisa desse tipo aqui, tá? O plano pensa como se fosse, sei lá, uma folha de caderno, aí seria um plano, um quadro seria um plano, tá? A, a gente representa por uma letra grega, tá? Vou chamar aqui de alfa, tá bom? Bom, sobre reta ainda, eu poderia citar aqui, tá? Colocar três pontos aqui numa reta. Vamos supor aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C. Então, quando isso acontece aqui, A, B e C, quando eles estão na mesma reta, esses três pontos, eu digo que eles são colineares, tá bom? Então, quando você ouvir a palavrinha colinear, significa que eles estão na mesma reta, tá? A, B e C são colineares. Caso tivesse um ponto D aqui fora, aí eu diria que A, B, C e o D, os quatro, não são colineares, eles não pertencem à mesma reta. Fechou? Bem tranquilo isso aí, tá? Não são colineares. Fechou? Vamos lá. Bom, beleza. O que seria um ângulo, pessoal? Conceito bem básico também, tá? Um ângulo seria a junção aqui, né, de duas retas ou de duas semirretas, né, partindo de um mesmo ponto, tá? Esse ponto aqui a gente chama de vértice, né? Eu vou chamar aqui de ponto O, tá? Vou chamar aqui de um ponto O. Seria o vértice, tá? E esse cara então aqui que é formado, a gente chama de ângulo, tá? O ângulo em geral também, né? Pode ser uma letra minúscula, né? Pode ser uma letra grega, tá? Em geral é uma letra grega, eu vou chamar de alfa também, tá? O ângulo. Então, um outro detalhe aqui, tá? Uma outra forma de representar o ângulo, se eu chamar isso aqui de um ponto A e esse cara aqui de um ponto B, também é uma forma muito comum de representar a medida, tá? A medida, tá? Desse ângulo alfa aqui, a gente pode representar por sendo A, O, B. A, O, B. E como o O é o vértice aqui, né, o centro, a gente coloca um chapeuzinho nele, né? Através dele aqui que a gente está formando o ângulo, tá? Então a gente é uma outra forma de representar, né? Seria esse cara bem aqui, tá? A, O, B. Certo? Bom, além disso, a gente tem a situação do ângulo reto, né? A gente tem três situações, na verdade. Vou colocar aqui três situações, tá? A gente tem o ângulo agudo, a gente tem o ângulo reto e a gente tem o ângulo obtuso, tá? Pessoal, como eu falei, isso aqui é uma revisão, tá? Eu creio que em algum momento vocês já devem ter estudado isso aí. Apesar de que no decorrer da aula talvez eu também comente alguma coisa que vocês ainda não viram, tá? Mas vamos ver. Então, o que seria um ângulo reto? Vamos lá, um ângulo reto é bem tranquilo, né? É um ângulo de 90 graus, tá? Então, um ângulo reto aqui, ó, é um ângulo de, a gente representa ele assim, tá? Ângulo de 90 graus. Então, toda vez que eu tiver um ângulo de 90 graus, vou colocar aqui um alfa, tá?
supor que esse cara aqui é alfa. Alfa é igual a 90 graus, eu já sei que eu tenho um ângulo reto. E quem seria o ângulo agudo, professor? Ângulo agudo. Ângulo agudo seria um cara desse tipo aqui. O que significa isso? Ó, esse cara aqui, visivelmente, esse ângulo alfa aqui, ele é menor do que 90 graus, né? Esse cara aqui é menor que 90 graus. Então, quando isso acontece, eu tenho um ângulo agudo. E, finalmente, o ângulo obtuso, né? O ângulo obtuso é o ângulo maior do que 90 graus. Seria esse cara bem aqui. Então, toda vez que eu tiver um ângulo alfa aqui, e esse alfa for maior do que 90 graus, eu vou ter um ângulo obtuso, certo? E aí chama atenção só para mais uma situação, né? Se eu pegar um cara aqui desse tipo, deixa eu ver aqui. Vou pegar um carinha desse aqui. O que vai acontecer aqui? Por exemplo, na parte de cima aqui eu tenho 90 graus mais 90 graus. Bom, se eu tenho 90 graus aqui mais 90 graus aqui, eu vou ter 180, né? Eu vou ter que esse cara bem aqui de cima, ele vale 180. Então deixa eu apagar aqui, só para ficar melhor. A gente tem que uma semicircunferência aqui em cima, ela equivale a 180 graus, tá bom? Então, uma semicircunferência equivale a 180 graus. Da mesma forma, se eu der uma volta completa, né? Se eu continuasse pegando esse cara aqui e desse uma volta completa, a gente teria 360 graus. Fechou? Então, toda vez que eu tiver uma semicircunferência 180, se eu der uma volta completa, 360 graus. Tá bom? Tranquilo, né, pessoal? Até aí. Paralelismo. Vamos lá. O que a gente tem para falar de paralelismo? Quando é que duas retas são paralelas, tá? Quando é que duas retas são paralelas? Isso vai acontecer em duas situações, tá? A primeira é a mais comum. Primeira situação, elas não têm ponto em comum. Não tem nenhum ponto em comum, nenhum. Nenhum ponto em comum, tá? Então, quando isso acontecer, as retas são paralelas, tá? Elas têm que pertencer ao mesmo plano, obviamente, né? Então, seria essa situação aqui, olha. Tem uma reta aqui, tem outra reta aqui. Elas são paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum e elas nem vão se cortar, né? Em nenhum ponto, tá? Então, vamos supor que aqui é uma reta R e aqui é uma reta S. Então, quando isso acontece, simbolicamente eu digo que R é paralelo a S, tá? Esse símbolo bem aqui, tá? R paralelo a S. Qual seria a segunda situação? Segunda situação, que eu digo que duas retas são paralelas. Essa aqui é mais incomum, tá? Quando elas têm infinitos pontos em comum. Elas têm infinitos pontos em comum. Infinitos pontos em comum. Bom, aí não tem muito o que fazer, né? Vou colocar aqui. Imagina uma reta sobre a outra, tá? Imagina que aqui, na verdade, são duas retas. Uma reta R igual a uma reta S. Uma reta sobre a outra. Então, elas teriam infinitos pontos em comum. Isso aqui também a gente define como sendo paralela, tá? E essa aqui a gente dá também um outro nome, tá? São retas coincidentes, tá? Elas coincidem. Também é um tipo de reta paralela, mas a gente não vai utilizar muito essa. A gente vai utilizar esse primeiro carinha bem aqui. Deixa eu passar aqui, separar aqui, porque agora que a gente vai ver qual a propriedade de duas retas paralelas, tá? Então eu vou colocar aqui, imagina aqui que eu tenho duas retas paralelas. Então imagina aqui que essa aqui é uma reta R, essa aqui é uma reta S, de tal maneira que R é paralelo a S. Legal. Aí eu vou passar agora uma reta transversal, tá? Vou passar aqui uma reta transversal. A transversal ela corta essas duas retas de forma que ela não seja paralela, tá bom? Beleza, passei uma transversal. E aí? Bom, prestem atenção agora, pessoal, prestem muito atenção. O que vai acontecer se eu tiver um ângulo alfa bem aqui? Primeira propriedade de paralelismo. Se eu tenho duas retas paralelas e uma transversal, na verdade nem vou usar a transversal por enquanto, tá? Vou usar só essa reta aqui.
Toda vez que eu tiver um ângulo e o outro ângulo aqui ele for oposto pelo vértice, ó, esse aqui é o vértice, tá? Esse cara aqui é oposto. Esse ângulo eles vão ser iguais, tá? A gente vai ter ângulos congruentes. Então, ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, tá bom? Então, se aqui é alfa, aqui é alfa. Se aqui for beta, por exemplo, aqui também vai ser beta, ângulos opostos pelo vértice. Legal, agora prestem atenção, pessoal. Esse ângulo beta bem aqui, esse beta bem aqui, se eu pegar esse cara bem aqui e transportar para cá, a gente vai ver que esse ângulo aqui ele vai ter exatamente a mesma medida. Ele também vai ser beta. Se esse cara aqui é beta, esse aqui também vai ser beta, tá? E a mesma coisa vale para o alfa. Esse tamanho bem aqui, ó, esse tamanho bem aqui, vai ser exatamente igual a esse tamanho bem aqui, na medida do ângulo, tá? Então esse cara aqui também é alfa. E esse aqui, obviamente, vai ser alfa porque ele é oposto pelo vértice, né? Certo? E aí, esses caras, eles têm alguns nomes, tá? E a gente não vai se prender muito nisso, mas eu vou colocar aqui. Por exemplo, esse ângulo beta com esse beta bem aqui, tá? Eles seriam ângulos correspondentes, tá? São ângulos correspondentes. Mas a gente não vai se prender. O importante é tu saber aí quem é congruente a quem, tá? Assim como o alfa, esse alfa aqui é correspondente a esse alfa também, tá? Já esse alfa bem aqui, com esse alfa bem aqui, a gente chama ele de alternos internos. Eles são alternos, eles estão alternando aí. Alternos internos. Assim como esse beta aqui, com esse beta de dentro, também são alternos internos, tá bom? Já esse alfa vermelho aqui de fora, com esse alfa vermelho aqui de fora, são alternos externos. Mas isso aí não interessa muito, pessoal, tá? O importante é vocês saberem a questão da congruência. Quem é congruente a quem? Fechou? Vamos avançar. Então vamos lá, exercício aqui. Esse exercício, pessoal, eu tirei do livro Fundamentos de Matemática Elementar, tá? Eu vou colocar referência no final da aula. Mas, ó, repara bem que R e S são paralelas, tá? E ele quer achar o X, o Y e o Z, tá? Então, a gente acabou de ver duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, repara bem, pessoal, esse Y aqui com esse 60 é o que a gente falou agora há pouco. Eles são alternos internos, tá? Eu falei, esse cara aqui é alterno interno com isso aqui. Logo, eles são iguais, né? Então, o Y ele é igual a 60 graus, tá? E o x e o 50, a mesma coisa, pessoal. São alternos internos também. O x com 50. Logo, o x é igual a 50 graus. E como é que eu vou achar o z? Aí é só lembrar, né? Isso aqui é uma semicircunferência. A soma desses três aqui, a gente falou lá no comecinho, tem que ser igual a 180 graus. Então, o z mais o 50 mais o 60 tem que ser igual a 180 graus. Z mais 110 tem que ser igual a 180. Daqui eu tiro que o meu Z é igual a 70 graus, né? 70 mais 110 igual a 180, tá bom? Pessoal, e aqui a gente acabou de demonstrar alguma coisa interessante, né? Porque se y, esse cara aqui é igual a esse aqui, ó, no lugar desse 60 aqui, eu poderia colocar o y. E se o x é igual a 50, no lugar do 50 aqui, eu poderia colocar o x. E aí eu teria alguma coisa assim, olha. Eu teria que uma parte desse cara aqui é x, a outra é z e a outra é y. Logo, x mais y mais z é igual a 180 graus. Pessoal, a gente acabou de demonstrar aqui uma propriedade importantíssima do triângulo. A gente antecipou um pouquinho, mas quer dizer que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é igual a 180 graus, tá bom? Isso é importantíssimo, essa propriedade. A gente com certeza ainda vai utilizar muito isso por aí, tá? Fazer agora a letra B, né? E aí, pessoal, já conseguiram decifrar aí o que é que dá para fazer na letra B? Vamos lá. Aqui, ó, temos de novo o R e o S, duas paralelas. Uma transversal cortando aqui, a gente já viu que o X vai ser igual a 40 graus. Isso aqui é direto, pessoal. São alternos internos, tá bom? X é igual a 40 graus. Então, já sei que o meu X é igual a 40 graus aqui na letra B. E o Z,
vai ser igual a quem? O z vai ser igual ao y, né? Também são alternos internos, tá? O z, ele vai ser igual ao y. O z é igual a y. Legal. Bom, olhando para esse cara aqui em cima, tá? Isso aqui é uma semicircunferência. Y mais 20 mais 40 tem que ser igual a quanto? Y mais 20 mais 40 tem que ser igual a 180 graus, né? Então, isso aqui vai ficar y mais 60 igual a 180. O y vai ser igual a 120 graus. Acabou, né? Porque o y é igual ao z, né? Então, o z também é 120 graus, tá? E o x é igual a 40 graus. Bora ver se bateu, pessoal? A soma tem que dar 180 aqui dentro, ó. O x vale 40, o z vale 120. E aqui vale 20, né? 120 mais 40, 160. Mais esse 20 bem aqui, 180 graus. Então, deu certinho. Tudo certo, pessoal. Não podia ser de outra forma. Teorema de Tales. Cara, Tales é um cara bem famoso também. O que diz o Teorema de Tales? Vamos lá. Eu tenho agora duas retas de novo, paralelas. Vou traçar aqui duas transversais, passando por essas paralelas, tá? Só colocar aqui, tá? Uma reta R, uma reta S, tal que R é paralelo a S. O que diz o Teorema de Tales? Bom, eu vou traçar mais uma reta aqui, bem no meio, uma reta T. Tá? Vou traçar mais uma reta T aqui no meio, tal que T também é paralelo a esse cara, tá? Então, o que diz o Teorema de Tales, tá? Se eu chamar esse cara aqui de A, esse comprimentozinho aqui de A, tá? Esse aqui de B, esse carinha aqui de C e esse aqui de D, o Teorema de Tales me diz que A dividido por B vai ser a mesma coisa que o C dividido por D. Ou seja, esses segmentos aqui, eles são proporcionais, tá bom? O A dividido por B é a mesma coisa que o C dividido por D, tá bom? Ou posso dizer também que A dividido por C é a mesma coisa que o B dividido por D, né? Só joguei o C para cá e o B para o outro lado, tá bom? Então, isso aqui, pessoal, é o que diz o Teorema de Tales, tá? Isso aqui a gente vai ser bem direto, tá bom? Esse aqui é o Teorema de Tales. Se eu tenho retas paralelas, as retas transversais, os segmentos, né, formados por as retas transversais a essas retas paralelas, eles vão ser proporcionais, certo? Exercício aqui, vamos lá. Tenho aqui duas retas paralelas, tá bom? A MN, ele diz que é paralela à base BC, ou seja, MN paralela a BC. Um triângulo ABC, ele quer saber qual o valor de x, pessoal. Direto, né? Posso aplicar o Teorema de Tales. Esse cara dividido por esse vai ser igual a esse cara dividido por esse. Tá bom? Então, x vai ser igual a 300 aí, né? 30. Esse 10 aqui ele vai passar multiplicando, né? 30 vezes 10 vai dar 300. Dividido por 12, né? Isso aqui vai dar 15. Certo? Beleza, vamos lá. Triângulos. Pessoal, o que eu tenho para falar de triângulo? Deixa eu ver aqui. Vamos primeiro formar um triângulo. E triângulo eu vou dispensar comentários, né? Todo mundo sabe que é uma figura plana de 3 lados, né? Então, isso aqui é um triângulo. Tá? Vou representar aqui os vértices do triângulo. A, B e C. Ok? Vou colocar o B bem aqui embaixo. A, B e C. Fechou. O que eu sei do triângulo, pessoal? Em geral, vou colocar aqui eu não vou colocar uma letra grega, eu vou colocar um AI, tá? Ele tem ângulos internos, tá bom? Esse aqui seriam os ângulos internos. E tem ângulos externos. O que seria um ângulo externo? Um ângulo externo seria um cara desse bem aqui, olha. Esse aqui seria um ângulo externo, tá bom? Então, ele tem 3 ângulos internos e tem um ângulo
externo, certo? Vamos chamar agora esse ângulo aqui, eu chamei de aí, né? Mas eu vou chamar também de x. Vou chamar de x, vou chamar aqui de y e vou chamar aqui de z, tá bom? A gente já demonstrou que x mais y mais z, isso aqui é importantíssimo, tá? A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, tá bom? Então, isso aqui é a soma dos ângulos internos. Bom, e aí tem uma propriedadezinha também sobre o ângulo externo, tá? Esse cara bem aqui, tá? O ângulo externo aqui mais o z, ele tem que ser igual a 180 graus, concorda comigo? Ó, isso aqui é uma semicircunferência, né? Esse cara é igual a 180 graus. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse cara aqui de baixo e vou subtrair do cara de cima. Isso aqui eu vou chamar de equação 1, isso aqui eu vou chamar de equação 2. Então, se eu fizer a equação 1 menos a equação 2, eu vou ter o quê? AE, que é o ângulo externo, mais o Z, menos o x, menos o y, menos o Z. Menos o x, menos o y, opa, menos o Z. Menos o Z. Isso aqui vai ser igual a esse 180 menos esse 180. Legal. Olha o que vai acontecer aqui. Esse Z aqui vai cortar com esse Z, esse 180 vai cortar com esse 180. Então, eu vou ter que o ângulo externo é igual a... Esse menos vai passar para o outro lado positivo, esse menos vai passar para o outro lado positivo. Então, eu tenho que o ângulo externo ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Significa o quê? Esse cara aqui, olha, é igual a esse cara mais esse cara bem aqui. Não adjacente significa que o adjacente é esse cara bem aqui, né? Significa que a gente tira esse cara aqui que está adjacente a ele. Então, o ângulo externo vai ser sempre a soma dos dois ângulos não adjacentes, tá bom? Então, se eu pegasse, por exemplo, aqui, esse cara aqui, ó. Se eu pegasse esse ângulo bem aqui, ó. O que seria esse ângulo bem aqui? Ele seria o x mais o z, tá bom? Esse aqui seria o x mais o z, certo? A soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Bom, e aí sobre triângulo, a gente ainda tem a classificação quanto aos ângulos, né? A gente tem três classificações aqui. Bora fazer aqui o primeiro, triângulo chamado de triângulo acutângulo. O que seria o triângulo acutângulo? É bem tranquilo, né? Esse triângulo acutângulo, bem aqui, ele só tem ângulos agudos, tá bom? Ele tem um alfa, ele tem um beta, e ele tem aqui, sei lá, um teta. Opa! Uma falha aqui na matrix. Ele tem aqui um ângulo θ. Então, o alfa, o beta e o teta, todos os ângulos são menores que 90 graus. Quando isso acontece, eu digo que o triângulo ele é acutângulo. Fechou? E aí a gente tem o que vocês já conhecem, triângulo retângulo. Isso aqui vocês conhecem, pessoal. Só uma revisão. Tá? Isso vai acontecer quando eu tiver um ângulo reto, né? Toda vez que eu tiver um ângulo igual a 90 graus, um ângulo reto, eu vou ter um triângulo retângulo, tá bom? Então tá aqui, meu. Tá aqui o meu ângulo reto, tá bom? Aqui, ó, 90 graus. Então eu tenho um alfa aqui, um ângulo, pelo menos um, né? Um ângulo igual a 90 graus, tá? E finalmente eu vou ter o ângulo obtusângulo, pessoal. Um triângulo obtusângulo, tá? Como é que vai ser o triângulo obtusângulo? Aí ele vai ter um ângulo maior do que 90 graus, né? Seria alguma coisa desse tipo aqui, tá? Pronto. Alguma coisa desse tipo. Esse ângulo alfa aqui, com certeza, ele vai ser maior do que 90 graus. Quando isso acontece, eu tenho um triângulo obtusângulo. Certo? Bom, a classificação do triângulo quanto aos lados. Aqui começa a ficar mais bacana. Olha lá. A gente tem o primeiro aqui, o triângulo. O mais bacana de todos, pessoal. O triângulo equilátero.
que seria um triângulo equilátero? Deixa eu ver se eu consigo desenhar um triângulo equilátero aqui. Ver se eu consigo fazer um. Vai sair mais ou menos equilátero. Qual a principal característica do triângulo equilátero? Pessoal, ele tem todos os lados iguais, tá bom? A principal característica dele é que ele tem todos os lados, eu vou chamar de L. L, 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 todos os lados iguais. Outra característica, pessoal, se ele tem todos os lados iguais, ele também vai ter, ele é um triângulo totalmente perfeito, ele também vai ter todos os ângulos iguais, tá? Então, se eu chamar aqui de alfa, aqui vai ser alfa, aqui vai ser alfa. Lembra que eu falei que a soma dos ângulos tem que ser igual a 180 graus? Isso aqui vai ser 3α igual a 180. Logo, o alfa vai dar igual a 180 dividido por 3, 60 graus. Então, em todo o triângulo equilátero, eu tenho os três ângulos iguais a 60 graus. Certo? Coisa linda o triângulo equilátero, pessoal. Vamos lá. Segundo tipo de triângulo. Também é um triângulo ainda bonitinho. Qual é? É o triângulo isósceles, tá? Triângulo isósceles. Quem que seria o triângulo isósceles? Bora ver se eu consigo desenhar aqui. Vou prolongar um pouquinho esse cara aqui. Pronto. Esse aqui seria um triângulo isósceles. Principal característica dele, pessoal. Qual é a principal característica? Ele tem dois lados iguais. Eu vou chamar isso aqui de L, vou chamar isso aqui de L. E esse cara aqui de baixo, ele é diferente. Eu vou chamar ele de B. Por quê? Eu vou chamar B porque a gente costuma chamar esse cara aqui de base do triângulo isósceles. Qual é a base? É o cara de baixo, tá? A gente costuma chamar de base. Então, coloquei um Bzinho aí. Pessoal, qual é aí a característica do triângulo isósceles? Outra. Toda vez que eu tiver esse tipo de triângulo, eu vou ter os dois ângulos da base iguais, tá? Congruentes. Então, se aqui é alfa, aqui vai ser alfa. Esse cara aqui, obviamente, vai ser um outro ângulo beta qualquer, tá? E aí eu não sei se é 60, se é 40, não sei. Não tenho como dizer para vocês, tá? Pode ser, depende do triângulo aí, qualquer valor. Fechou? E finalmente eu tenho o terceiro triângulo, tá? Que é o triângulo escaleno, né? O terceiro aqui é o escaleno, tá? Seu triângulo escaleno. Esse cara aqui, ele já não tem nenhum lado congruente, tá? Ele é alguma coisa desse tipo aqui, pronto. Aqui ele não tem nenhum lado congruente, obviamente, aqui, sei lá, aqui vai ser um lado, vou chamar de A, de B, de C, aqui vai ser um alfa, aqui vai ser um beta, todo mundo é diferente aqui nesse cara, tá bom? Tudo diferente, não posso falar nada sobre ele. Bom, pessoal, vamos lá. Triângulo, altura. O que é a altura de um triângulo? Vou montar aqui, vou colocar aqui um triângulo qualquer. Todo triângulo tem três alturas, tá? A gente vai marcar aqui os vértices do triângulo. Aqui eu vou chamar de A. Aqui eu vou chamar de B. Aqui eu vou chamar de C. Certo? Então, quando eu quero achar a altura relativa ao vértice A, eu vou traçar, tá, uma reta até o lado oposto ao vértice A, de tal forma que esse cara aqui tem que ser 90 graus. Isso aqui a gente chama de HA, altura relativa ao vértice A. E o vértice B também tem altura? Tem. A gente pode traçar aqui, ó. Vai sair meio torto aqui o negócio, mas imagina que isso aqui é uma reta, tá? Esse cara bem aqui tem que ser 90 graus. Aí a gente vai ter esse comprimento aí vai ser o HB. E o C também tem? Também tem. A gente traça esse cara aqui, ó. Isso aqui é 90 graus. Esse cara aqui seria o HC, tá bom? Então, todo triângulo sempre tem três alturas. Basta tu querer saber qual é o vértice que tu vai traçar a altura, né? Relativo aqui, vértice, tá? Bissetriz. O que é bissetriz de um triângulo, pessoal? Vamos lá. Constrói de novo aqui o triângulo.
Aí não vou traçar as três bissetrizes, tá? Mas é a mesma coisa da altura. Vou traçar só uma aqui, tá? De novo aqui vou colocar o A, o B e o C. O que seria a bissetriz? A bissetriz seria esse segmento aqui. Seria um segmento de tal maneira que esse segmento ele vai dividir o vértice A em dois ângulos iguais. Então, eu vou ter um ângulo alfa aqui e eu vou ter um ângulo alfa aqui. Isso é a bissetriz, tá? Esse cara aqui já não é 90 graus, tá? Não necessariamente é 90 graus, tá bom? Esse cara é a bissetriz, então, de um triângulo. Posso fazer para o vértice C? Posso, é a mesma coisa, tá? Vértice B? Posso. Você traça aqui, de tal maneira que aqui eu tenho um ângulo beta, aqui eu tenho outro ângulo beta, tá? Então, sempre que dividir, uma reta que dividir o vértice aqui em dois ângulos iguais, a gente tem uma bissetriz, tá? Esse segmento de reta é chamado de bissetriz. Pessoal, mediana, o que é a mediana? Vamos lá. A mediana é a mesma coisa, só que eu vou fazer o que agora? Olha lá, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o ponto médio, tá? Eu vou pegar aqui o ponto médio, vou chamar de M. Imagina aqui B, né? Imagina aqui o vértice C e aqui o vértice A, tá? Então, esse M aqui, ele é exatamente a metade aqui, né? Entre o segmento BC. Esse cara aqui é do mesmo tamanho desse cara. Então, esse segmento de reta que liga o A até o M, a gente chama de mediana, tá bom? A mediana, ela divide o lado oposto em dois segmentos iguais, certo? Mediatriz, o que é mediatriz? Eu tenho certeza que muitos de vocês agora já não, talvez já não tenham estudado tudo isso aí, né? A mediatriz, pessoal, imagina que eu tenho um segmento aqui, tá? E aí eu vou traçar uma reta aqui, tá? De tal maneira que essa reta, além de ela dividir aqui, tá? Em dois lados iguais, que seria a mediana, esses caras aqui também tem que ser igual, tá? Esses dois caras aqui, ó, tem que ser iguais. Esse cara aqui com esse cara aqui também tem que ser iguais, tá? Ficou horrível, né? Bora melhorar aqui um pouquinho. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho, peraí. Ficou feio demais. Vou traçar um cara aqui. De tal maneira que esse tamanho aqui seja igual a esse tamanho aqui. Então, esse carinha bem aqui, tá? Tem que ser igual a esse carinha bem aqui. Esse cara aqui, então, a gente define como sendo a mediatriz. Certo? Só definições, pessoal, por enquanto. Tá, aí vamos lá, uma propriedade importante do triângulo isósceles. Tudo isso para a gente chegar lá em perímetro e área, tá? Porque tem questão que a gente vai precisar usar essas propriedades para achar a área de um determinado triângulo, tá bom? Às vezes o cara joga lá um triângulo isósceles, aí tu não sabe a propriedade, tu não vai conseguir achar a área dele, tá? Então bora desenhar aqui um triângulo isósceles. Vou tentar desenhar pelo menos alguma coisa aqui parecida de um triângulo isósceles. Pronto. Então vamos imaginar que são triângulos isósceles, tá? Esse lado aqui é igual a esse, tá? Vou chamar de L. Vou chamar de L. Vou chamar de L. Esse aqui eu vou chamar de B. Toda vez que eu tiver um triângulo isósceles, eu já sei que os ângulos da base são iguais. E aí tem umas outras propriedades também, tá? O que acontece aqui no triângulo isósceles? Aqui não vai parecer, não ficou legal meu desenho. Mas vamos imaginar aqui, tá? Vamos imaginar que esse cara aqui, ele é igual à altura. No triângulo isósceles, pessoal, a altura ela vai ser igual à mediana. E ela também vai ser igual à bissetriz, tá bom? Ela vai ser igual à mediana e vai ser igual à bissetriz, tá? Então, triângulo isósceles ele também ajuda a gente bastante a resolver questão se a gente souber de todas essas propriedades. Consequentemente, ele também é mediatriz, né? Porque esse lado aqui é igual a esse, tá? Então, ele é bem perfeitinho aí esse cara, triângulo isósceles. O triângulo equilátero acontece a mesmíssima coisa, tá?
tentar desenhar aqui o triângulo equilátero, vai acontecer a mesma coisa, pessoal. Aqui a gente já imagina que são os três lados são iguais, tá? Os ângulos da base, os dois vão ser 60. Aqui eu já posso até escrever o ângulo da base, né? Eu já sei que é 60, tá? E aí se eu traçar aqui a altura, faz de conta que isso aqui é a altura. Se eu traçar aqui a altura, ela vai dividir aqui em dois segmentos iguais. Aqui vai ser L sobre 2. Aqui vai ser L sobre 2, né? A metade do L. Eu sei que aqui vai ser 30 graus, porque eu já sei que esse cara aqui em cima é 60. Então a metade dele vai ser 30. O que mais eu posso dizer aí? Altura, bissetriz, mediana e mediatriz. Pronto. Aqui eu já consigo até dizer qual é o ângulo. Eu já sei que aqui é 30 graus. Isso para o triângulo equilátero, tá? E aqui vai ser L sobre 2, tá bom? E essa aqui vai ser a altura, tá? Propriedade importante aqui, importantíssima do triângulo equilátero. Se eu fizer aqui o teorema de Pitágoras, tá? Nesse triângulo aqui, eu vou pegar o triângulo, vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B, vou chamar aqui de M. Então, pego o triângulo A, B, M. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras nele, o que eu vou ter aí? Quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é o L, né? O lado que está oposto ao ângulo reto. Eu vou ter que L ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Cateto H e tem o outro cateto L sobre 2 ao quadrado. Então, quando eu fizer essa continha bem aí, eu vou chegar à conclusão que a altura ela é igual a L raiz de 3 dividido por 2. Tá? Importante demais, pessoal, essa formulazinha aí. É tipo o cara te dá lá, imagina que eu te dou um triângulo equilátero de lado 6. Que eu tenho um triângulo equilátero de lado 6 centímetros. Aí o cara te pergunta qual é a altura desse triângulo equilátero. Aí tu já sabe, a altura ela é L, que é 6, raiz de 3 dividido por 2. Isso aqui é 3 raiz de 3. Pronto, tu não vai nem fazer conta praticamente. Tu já vai jogar direto na fórmula da altura do triângulo equilátero, tá bom? Essa aqui é a altura do triângulo equilátero. Certo? Tem uma fórmula também para a área do triângulo equilátero, a gente vai ver talvez na próxima aula, creio eu. Outra questão do Fundamentos de Matemática, uma questão da FGV de São Paulo. Num triângulo isósceles ABC, vamos anotando as informações. O cara disse que o triângulo ele é isósceles, né? Então, se ele é isósceles, eu sei que esse cara aqui é igual a esse cara aqui. De vértice A, a medida do ângulo obtuso formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C é 140 graus. Então, tem a bissetriz aqui, com essa bissetriz, forma um ângulo obtuso que vale 140 graus. Bom, o que eu sei do triângulo isósceles? O que eu falei para vocês, pessoal, agora há pouco? Eu falei que os ângulos da base, eles são iguais. A base, pessoal, é o BC, tá? Então, esse ângulo aqui é igual a esse, tá? E outra, se isso aqui é bissetriz, divide em dois ângulos iguais, né? Então, eu posso chamar aqui de alfa, aqui de alfa. Já que ele é igual a esse cara, aqui também vai ser alfa, esse cara aqui também vai ser alfa. Certo? Tá bem fácil agora, pessoal. Olha aqui para o triângulo daqui de dentro, olha, alfa mais 140 mais alfa tem que dar igual a 180, né? Então, olha o triângulo de dentro aí, tá? Soma dos ângulos internos, alfa mais 140 mais alfa tem que dar igual a 180 graus. Alfa mais alfa dá 2 alfa. Esse 140 passa para lá negativo, né? Logo, 2 alfa vai ser igual a 40 graus. Consequentemente, o alfa vai ser igual a 20 graus. Bom, daí já tinha acabado a questão, né? Porque, ó, se aqui é 20 mais 20, esse cara aqui dá 40. Se aqui é 20 mais 20, esse cara aqui dá 40. Então, eu já sei que o B e o C são 40, né? Só pode ser a letra C. Mas bora calcular aqui os 100 graus. Como é que a gente chega nele? É fácil, né? Esse cara bem aqui eu vou chamar de beta, que é o ângulo A. Beta mais 40 tem que ser igual a 180. Soma dos ângulos internos aí do triângulo maior, que é o triângulo ABC, tá? Então, beta mais 80
tem que ser igual a 180, logo o beta, né? 100 mais 80 igual a 180. O beta tem que ser igual a 100 graus, tá? Que é o ângulo A. Tá? Então esse cara aqui vai ser 100. Então A, B e C respectivamente, 100, 40 e 40. Letra C de casa. Muito fácil para vocês, né? Bom, pessoal, a gente finaliza a aula introdutória. A semana que vem já dá, semana que vem não, né? Na próxima aula já dá para a gente começar a estudar área e perímetro. Eu acho que deu para dar uma revisada aí. Tá? E o livro que eu usei foi esse aí, olha, Fundamentos de Matemática Elementar. Eu particularmente considero o melhor livro de ensino médio. Ele tem 10 ou 11 volumes, tá? Esse aí é o de Geometria Plana, tá? Volume 9, tá? Usei aqui a nona edição do Dolce e do Pompeu. Certo, turma? Valeu, a gente se vê na próxima aula.